ou protocolo privado para a visita memorial da princesa Diana. No Palácio de Kensington, deveria ser completamente simples. Não havia discursos planejados, microfones públicos ou anúncios inesperados programados para amanhã. O príncipe George deveria depositar uma única rosa branca sob a estátua de sua falecida avó. Em seguida, ele retornaria para o lado do príncipe William, deixando que a visita familiar privada terminasse em absoluto silêncio. Mas não foi isso que realmente aconteceu naquele tranquilo jardim rebaixado, naquela manhã de sábado repleta de emoção. Por volta das 9h40, o jovem príncipe deu um passo à frente, enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um cartão. Era um cartão creme dobrado, coberto com sua própria caligrafia, que ninguém no palácio havia aprovado oficialmente. George olhou diretamente para o pai e pediu baixinho que lesse o bilhete manuscrito em voz alta para ele. Em poucos minutos, o príncipe William enxugava as lágrimas do rosto diante de seus 3 filhos pequenos. A única e inesperada frase naquele cartão creme, que finalmente quebrou sua compostura, não se referia diretamente a Diana. Falava sobre o pai que William se tornara para sua própria família ao longo das décadas de sua vida. Para entender por que esse momento carregava um peso tão imenso, precisamos analisar atentamente os eventos da noite anterior. William e Catherine chegaram discretamente ao Palácio de Kensington, com George, Charlotte e Louis naquela manhã. Não houve nenhum anúncio público da visita e nenhum fotógrafo os aguardava nos portões históricos. William queria que seus filhos tivessem alguns momentos tranquilos e privados juntos no jardim rebaixado. Ele queria que eles visitassem a avó antes que o local fosse tomado por câmeras e manchetes nacionais. Ele não havia levado as crianças ao palácio para visitar um ícone mundialmente famoso. Ele as havia levado para homenagear uma avó querida, que elas só conheciam por meio de histórias particulares. Não houve discursos formais preparados, apenas uma família caminhando em direção a uma mulher que conheciam por meio do pai. Mas o príncipe George carregava um objeto secreto escondido no bolso interno de seu blazer azul marinho da escola, carregando-o com cuidado. Catherine sabia da existência do cartão porque vira George escrevendo cuidadosamente em sua escrivaninha na noite anterior. Mas ela respeitou sua privacidade, optando por não ler uma única palavra da mensagem manuscrita. Enquanto a família se dirigia à estátua de bronze, George verificou o bolso do paletó para garantir que o bilhete estivesse seguro. Os funcionários da casa já haviam finalizado a ordem precisa das coisas para a visita particular naquela manhã. William seria o primeiro a se apresentar para depositar sua rosa branca, seguido imediatamente pela princesa Catherine. George, Charlotte e Louis, cada um por sua vez, depositariam uma flor sob a estátua da avó. A família então observaria um minuto de silêncio solene antes de deixar o jardim discretamente. Esse era todo o plano, e ninguém esperava que o príncipe de 8 anos se desviasse da programação. William manteve a visita estritamente privada para proteger seus filhos do peso emocional das manchetes. No entanto, George chegou ao Palácio de Kensington, carregando palavras muito pessoais, escritas de próprio punho. Catherine percebeu que o filho tocava o paletó, mas optou por não lhe dizer nada naquele momento. Ela presumiu que ele pretendia deixar o cartão creme, ainda não lido, discretamente sob as rosas brancas, junto com sua flor, como uma homenagem. O que Catherine não sabia era que George havia tomado uma decisão importante durante o passeio de carro. Ele decidiu que sua mensagem pessoal para sua falecida avó não deveria permanecer completamente silenciosa no cartão. A verdadeira origem dessa decisão surgiu na noite anterior, em Adelaide Cottage, durante uma conversa. George perguntou à mãe se o príncipe William ainda sentia falta de Diana, mesmo depois de tantas décadas. Catherine explicou que perder uma mãe não era a
algo que o tempo pudesse apagar completamente de uma vida. Ela disse que as famílias mudam e a vida segue em frente, mas algumas ausências permanecem permanentes. Então, George perguntou se sua avó o teria conhecido, assim como Charlotte e o irmão mais novo deles, Louis. Catherine garantiu-lhe que William acreditava que Diana teria adorado seus 3 netos em casa. Diana nunca foi tratada como um nome distante e histórico dentro das paredes seguras de sua casa. William fez questão de que seus filhos soubessem que tinham outra avó que os amava muito. Ele conseguiu isso por meio de fotografias emolduradas nas mesas de cabeceira e histórias carinhosas contadas na hora de dormir. Ele não queria que ela fosse um ícone abstrato, mas sim uma parte real de sua vida familiar cotidiana e de suas conversas diárias. William tinha apenas 15 anos quando caminhou atrás do caixão de sua mãe, vestindo o terno escuro. Ninguém o havia protegido daquele pesado fardo emocional, e ele desejava uma infância diferente para seus filhos. Tudo o que aconteceu no jardim afundado foi porque um pai se recusou a deixar seus filhos esquecerem. Mais tarde naquela noite, George foi até sua escrivaninha, pegou o cartão creme e começou a anotar seus pensamentos. Catherine ouviu escrevendo, mas optou por não olhar por cima do ombro dele para preservar sua privacidade. O que quer que George quisesse dizer à avó ficou inteiramente entre o menino e a memória dela. Na manhã seguinte, o cartão intocado estava guardado em segurança dentro do paletó dele no Palácio de Kensington. William depositou sua rosa primeiro, Catherine em seguida, e Charlotte e Louis fizeram suas homenagens no monumento. Então, o príncipe George deu um passo à frente e depositou sua rosa branca exatamente como planejado. Por alguns segundos tranquilos, a visita transcorreu precisamente de acordo com o rigoroso cronograma da equipe da casa. Em seguida, em vez de retornar para o lado do pai, George permaneceu exatamente onde estava. A coordenadora fez um pequeno e discreto gesto para que ele voltasse, mas o jovem príncipe não se moveu da estátua. Sua mão deslizou para dentro do paletó, e William imediatamente olhou para o filho mais velho. A expressão de Catherine mudou quando George tirou o cartão creme dobrado do bolso. Ele se afastou da estátua de bronze e olhou diretamente para o rosto tenso do pai. Naquele instante, William entendeu que o filho não havia trazido um bilhete particular para deixar com as flores. George queria que o pai o lesse. A decisão de George de discursar no jardim tranquilo não surgiu de um desejo de chamar a atenção. Ele não tinha nenhuma lembrança de infância de Diana, mas a presença dela era real para ele através de histórias. Ninguém havia moldado essa imagem pessoal de sua avó mais do que o próprio príncipe William. Mas William nunca havia falado sobre sua falecida mãe como se ela pertencesse a algum capítulo histórico distante da vida da realeza. Para William, as lembranças remetiam a momentos que nunca haviam realmente se dissipado. Depois de se tornar pai, ele teve que decidir como seus filhos a conheceriam. Sua resposta foi não deixar Diana presa em antigas e formais fotografias do palácio. Na casa da família Wales, ela permaneceu uma presença afetuosa, simplesmente conhecida como Vovó Diana. William garantiu isso através de conversas diárias com seus filhos antes de dormir. Ele costumava sentar-se ao lado da cama deles para contar quem ela era e como ela existia. Essas conversas antes de dormir tinham conseguido algo que nenhuma data comemorativa fria ou estátua pública jamais conseguiria. Elas haviam inserido Diana no mundo cotidiano das crianças como um membro da família. Não como uma figura real distante em uma moeda, mas como uma pessoa real sobre quem eles podiam falar naturalmente em seu dia a dia. Aos poucos, o príncipe de Gales construiu uma bela imagem de sua mãe para George. O jovem príncipe percebeu as mudanças sutis na expressão do pai quando certas lembranças vinham à tona. Ele aprendeu que a ausência de Diana ainda pertencia a William,
mesmo depois de tanto tempo. William falava dela como uma verdadeira mãe, cuja influência permanecia em suas escolhas diárias e nos valores familiares. Isso deu a George espaço para sentir algo intensamente pessoal, em vez de meramente cerimonial. Ele não precisava se lembrar de Diana da mesma forma que o Estado ou a mídia. Ele podia se conectar com ela através do pai, que carregava a memória dela para dentro de casa. Conforme George crescia, outra conexão silenciosa começou a se formar entre pai e filho. George percebeu que seu pai também havia sido um menino, enfrentando seu próprio luto. Ele começou a entender que as qualidades que admirava em William tinham raízes que remontavam ao passado. Em algum lugar por trás do pai que conhecia, havia uma mãe que lhe ensinara essas lições. George ouvira essas histórias e decidira fazer algo significativo com elas. Simplesmente deixar o cartão não lido sob uma rosa branca já não parecia suficiente para o jovem príncipe parado no jardim. Se o bilhete permanecesse sem ser lido, seu pai jamais saberia o que George havia compreendido sobre ele. E William era uma peça fundamental na mensagem manuscrita que George havia preparado. Tudo o que o príncipe conseguia ver era seu filho mais velho segurando um cartão creme e esperando. William não tinha como saber que a mensagem naquele cartão atravessava 3 gerações da família simultaneamente, conectando o passado ao presente. George havia escrito para Diana sobre William, ligando a avó ao pai. Era aí que residia o verdadeiro para a compostura pública de William durante a visita. Não se tratava de protocolo real, mas do que o menino estava prestes a dizer. George olhou para a estátua de bronze por um instante, depois voltou sua atenção séria para o pai, prendendo a respiração enquanto o silêncio se prolongava. Sua expressão era completamente séria, enquanto ele perguntava baixinho se podia ler o cartão. William não respondeu de imediato, deixando a pergunta pairando no ar. George ficou de pé sob a estátua da avó com o papel dobrado nas mãos, esperando. William olhou para o filho, depois para o cartão e, finalmente, de volta para o rosto do menino. O príncipe de Gales ficou profundamente comovido com a determinação do filho. Ele lembrou gentilmente a George que aquela leitura não fazia parte do que haviam combinado. Sua voz era completamente suave e gentil, sem qualquer traço de raiva paterna. William não estava corrigindo uma criança que se comportara mal durante uma função real oficial. Ele estava simplesmente lembrando ao filho que aquela manhã privada havia sido cuidadosamente planejada para um momento de reflexão tranquila, longe dos olhares do público. George assentiu levemente e disse em voz baixa que sabia, mas que era pela vovó. Não havia desafio na resposta do menino, apenas a certeza absoluta de uma criança. Ele acreditava que sua simples justificativa seria mais do que suficiente para mudar o plano. Catherine observava William atentamente, notando a sutil mudança em sua postura enquanto ele ouvia. Até mesmo o pequeno Louis parecia perceber a importância do momento. William poderia ter impedido o filho para manter o cronograma, mas optou por não fazê-lo. Em vez disso, acenou levemente com a cabeça em sinal de aprovação e George desdobrou o cartão creme. A primeira linha do bilhete escrito à mão não era o que William esperava. George leu em voz alta que nunca a conhecera pessoalmente, mas que a conhecia porque seu pai falava dela. William desviou o olhar para a grama quase imediatamente. George não havia escrito sobre os grandiosos títulos reais de Diana ou sobre as multidões históricas que se lembravam dela. Ele havia ido direto a uma verdade profundamente pessoal, muito mais significativa. Para George, a princesa Diana existia inteiramente através do amor e das memórias do príncipe William. George continuou a leitura, afirmando que William havia contado a ele sobre as lições que Diana lhe ensinara durante sua própria infância. Ele escreveu que seu pai lhes contou
que Diana sempre se esforçava para dar atenção às pessoas que passavam despercebidas. Para George, essas eram lições valiosas transmitidas diretamente a eles por seu pai. William certa vez explicou publicamente exatamente o que sua mãe lhe ensinara sobre a vida. Ela o ensinou que todos têm o potencial de contribuir com algo para a sua comunidade, merecendo uma mão amiga. Agora, seu próprio filho mais velho estava lhe devolvendo exatamente essa lição. George leu no cartão que William disse que ser gentil importa mais do que ser importante. A expressão de William mudou quando as palavras simples o atingiram com a imensa força da história. Ele havia passado a vida inteira cercado por hierarquia, deveres e enormes expectativas públicas. George havia reduzido tudo isso a uma única e essencial ideia: gentileza. William já não olhava diretamente para o filho, seu olhar desviando-se para as rosas brancas. Sua mão apertou a outra, sua reação completamente contida, mas visível para Catherine. George continuou lendo, descrevendo fotografias antigas que vira de Diana segurando a mão de William. Ele escreveu sobre como ela tentava fazer com que momentos comuns da infância parecessem normais para seus filhos. Ela queria que eles entendessem a vida real. Ela os havia levado para fora dos muros do palácio para que compreendessem as pessoas além das cerimônias reais. Mas nenhum desses detalhes históricos foi o que mais perturbou o príncipe William. Foi o que o jovem príncipe fez em seguida que quebrou completamente sua compostura em público. George parou de ler seu cartão e olhou diretamente para a estátua de bronze de sua avó. O tranquilo jardim rebaixado mergulhou em absoluto silêncio. Sua voz ficou visivelmente mais baixa enquanto falava com a estátua da princesa Diana. Ele disse que gostaria que ele, Charlotte e Louis tivessem tido a chance de conhecê-la, mas acrescentou que eles já conheciam partes dela através do pai. William ergueu o olhar, profundamente comovido pela tentativa do neto de se comunicar através das décadas de ausência dela, percebendo que seus esforços realmente haviam sido bem-sucedidos. Sem saber, George havia tocado no medo mais profundo que assola as famílias após uma perda trágica. Era o medo de que cada nova geração gradualmente soubesse menos sobre a pessoa. Primeiro, a voz familiar desaparece, depois as lembranças do dia a dia se apagam da casa. Por fim, tudo o que resta da pessoa são fotografias antigas e histórias recontadas por outros. George estava confirmando que isso não havia acontecido. Ele contava ao pai que, de qualquer forma, a memória de Diana havia chegado até eles. Catherine mantinha os olhos fixos no marido, observando a intensa emoção que crescia dentro dele. O rosto de William estava completamente impassível, tentando desesperadamente não demonstrar sua vulnerabilidade. Mas George ainda não havia chegado à parte mais difícil da carta escrita à mão. A frase mais emocionante ainda estava por vir. Ele respirou fundo e leu a frase escrita sobre seu pai. Desta vez, George não olhou para o cartão enquanto falava. Ele ergueu os olhos em direção à estátua e, em seguida, virou-se diretamente para o príncipe William. William já estava se esforçando para manter a compostura quando seu filho mais velho começou a última frase. George disse que gostaria que Diana pudesse ver William criando seus próprios filhos. Ele escreveu que, se ela pudesse vê-los, saberia que o havia criado corretamente. George completou a frase e os olhos de William se fecharam enquanto seu queixo se abaixava em silenciosa tristeza. Catherine viu o controle rígido em seu rosto começar a desaparecer completamente. As palavras simples haviam tocado em uma profunda questão pessoal que William carregava há décadas. Ele sempre se perguntou se sua falecida mãe teria orgulho dele. Ele havia permanecido em inúmeros aniversários e ouvido discursos de completos estranhos. Mas aquele era seu próprio filho,
parado sob a estátua dela, dizendo-lhe que as lições sobreviveram. Catherine aproximou-se e repousou a mão delicadamente no braço trêmulo de William. George olhou para o cartão, pronto para ler a última linha de seu bilhete. O jardim pareceu se fechar em torno daqueles segundos silenciosos. Ele leu as palavras de agradecimento a Diana por lhes ter dado o seu amado pai. E William chorou. Uma das mãos subiu à boca enquanto tentava controlar a respiração, mas era tarde demais. Para um homem que passou a vida a dominar a compostura em público, não havia como esconder. George não lhe agradecera por um príncipe, mas simplesmente pelo pai deles. Aquele foi o momento em que as tradicionais fronteiras da realeza se dissolveram completamente. Charlotte foi a primeira a notar as lágrimas do pai e imediatamente se afastou da mãe. Caminhou até George e parou ao lado dele, colocando a mão levemente em seu braço. Louis os observava e deu um passo à frente, e Catherine abaixou a mão. Louis percorreu o restante do caminho para se juntar ao irmão e à irmã mais velhos debaixo da estátua. Os três netos permaneceram unidos em seu apoio silencioso. Ninguém havia planejado essa formação, e ninguém tentou restaurar o protocolo original. William olhou para seus três filhos, e a profunda emoção do momento se intensificou. George finalmente abaixou o cartão, e pai e filho se entreolharam em silêncio. George teve mais um pensamento, lembrando ao pai que eles também faziam parte dela. Ele queria ter certeza de que o pai se sentia seguro em seu amor. William acenou com a cabeça, deu um passo à frente e puxou o príncipe George para um abraço caloroso. Charlotte e Louis se aproximaram, e a formação real impecável se transformou em um pai segurando seus filhos. Catherine permaneceu atrás deles, simplesmente observando o belo abraço espontâneo sob a estátua. William havia escolhido sua família em vez do protocolo rígido do palácio. Ele sabia que era exatamente assim que sua mãe teria desejado. Antes de partirem, William olhou para o cartão e disse a George que sua mãe ficaria orgulhosa. Ele viu o momento extremamente pessoal, e a seriedade no rosto de George suavizou-se. Catherine deu um passo à frente, e a família lentamente se recompôs para deixar o tranquilo jardim rebaixado. As rosas brancas e o cartão creme de George permaneceram guardados sob a estátua de bronze. Caminharam juntos pelos jardins do palácio. Mais tarde naquela noite, por volta das 6h20, William retornou ao jardim rebaixado completamente sozinho. O palácio estava silencioso. A equipe havia diminuído e seus filhos dormiam. Ele caminhou lentamente em direção à estátua como filho de Diana, e não como um príncipe em evidência. Pegou o cartão creme e leu as palavras de seu filho mais uma vez. Queria que sua falecida mãe soubesse o quanto era lembrada. Ele percebeu que a influência de Diana não havia terminado com ele, mas o atravessava. Dobrou o cartão ao longo da mesma dobra e o colocou de volta sob a rosa branca. Ficou sozinho no jardim tranquilo e sussurrou que ela os teria adorado. O legado íntimo de amor e paternidade havia sido preservado com segurança para a próxima geração, provando que o espírito dela continua vivo em seus corações.